ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tinge. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Gostaria de solicitar que essa sessão fosse em homenagem póstuma a duas senhoras que faleceram nessa semana, que são mães de dois ex-vereadores desta casa. A dona Amantina do Sanca Tami, mãe do ex-vereador Orson Tami, e a senhora Juventina Provazzi Doriguelo, mãe do ex-vereador Almeida Doriguelo. Passo as contas, senhores vereadores, a ata da última reunião para conhecimento e assinatura. Gostaria também de, nesse momento, desejar ao nosso vice-prefeito pelo restabelecimento que o companheiro vereador seja portador desse voto de pleno restabelecimento por parte dessa Câmara. Passo ao senhor secretário para a leitura o requerimento do vereador João Batista Neves Espical. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Boituva, João Batista Neves Espical, simples assinado, vereador da Câmara Municipal de Boituva, veio com devido respeito a requerer a Vossa Excelência, com fundamento no disposto, artigo 314, inciso 3º do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Boituva, licença de 60 dias a partir desta data. O motivo da licença requerida se prende à necessidade de o requerendo tomar as medidas extrajudiciais, judiciais e cíveis e criminais para pôr fim à onda de denúncias infundadas que vêm sendo assacadas contra a sua pessoa e que, inclusive, vem tendo repercussão nos meios de comunicação de massa. O requerente não praticou em absoluto nenhum dos fatos que lhe são imputados, conforme provará oportunamente a essa habilidade, encaminhando oportunamente os documentos comprovatórios do alegado. Nesses termos, pede deferimento João Batista Neves Espical, recebido em 17 de abril de 95. Referido requerimento se encontra em discussão. Se encontra em votação. Os vereadores que concordarem permanecerem sentados, que discordarem, devem se levantar. Aprovado. E imediatamente fica convocado o suplente à vaga do vereador João Batista Neves Espical para tomar posse imediata. Passo ao senhor secretário de Educação 3095, do vereador José Paes de Camargo Melo. Senhor presidente, indico a mesa após ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, no sentido que sejam tomadas providências cabíveis junto ao departamento competente, visando a que seja estudada a possibilidade de se instalar um telefone público tipo orelhão na esquina das ruas José Júlio Biagione
com Manuel Santos Freire, tendo em vista a grande afluência de público naquele local. Sala das Sessões, 17 de abril de 95, José Paes Camargo Neto, vereador. Passo às mãos, senhor secretário, a leitura da indicação 3195 do vereador Antônio Carlos Nogueira. Senhor presidente, tendo em vista as reformas que o governo federal pretende fazer na Previdência Social, indicamos os termos regimentais seja oficiado o deputado federal Antônio Carlos Panuzzi para que, por ocasião da votação, seu voto seja pela manutenção do atual tempo para a aposentadoria dos professores do ensino fundamental para primário e segundo grau, ou seja, 25 anos para os professores e 30 anos para os professores. Desnecessário aqui destacar a importância e a necessidade de valorizar esta classe, ao mesmo tempo incentivar a continuidade do trabalho dedicado e insubstituível, já que esses profissionais, muito mais vocacionados para a missão que desempenham do que propriamente pela percepção de um salário, após digamos ridículo e indigno, se analisarmos que cada professor formar a mentalidade de uma criança e acompanhá-la até a sua formação. Sala das Sessões, 17 de abril de 95, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Será oficial. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura de indicação 3295, também do vereador Antônio Carlos Nogueira. Senhor presidente, atendendo solicitação de diversos moradores da rua Jorge Simplício, indicamos termos regimentais seja oficiado a Sabesp, para que a mesma informe quais providências que estão sendo tomadas ou estudos que estão em andamento, visando a solução do problema verificado no final desta rua, tendo em vista o vazamento de esgoto que se verifica naquele local. Referido fato estava ocorrendo no dia 16 de abril de 95. Sala das Sessões, 17 de abril, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Será oficial. Passo as mãos, senhor secretário, indicação 3395 do vereador Antônio Carlos Nogueira. Senhor presidente, segundo moradores da rua Jorge Simplício, aquela via pública tem sido utilizada em excesso de velocidade por motoristas indiferentes ao perigo do tráfego, colocando em risco os transeuntes. Embora não sejamos favoráveis a lombadas como fator de eliminação de responsabilidades, pois entendemos que o que falta é conscientização, não vemos uma alternativa no momento, se não solicitarmos a instalação de pelo menos 2 lombadas na referida rua. Assim sendo, senhor presidente, indicamos que os regimentais seja encaminhada à Comissão Municipal de Trânsito a presente indicação, a qual atende solicitação de moradores e usuários dos bairros vizinhos da referida rua. Sala das Sessões, 17 de abril, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Será oficial. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura da indicação 3495 do vereador Antônio Carlos Nogueira. Senhor presidente, considerando que o governo federal pretende extinguir a isenção da cobrança da taxa patronal por parte do INSS das entidades assistenciais e beneficentes, indicamos que os regimentais seja oficiado do deputado federal Antônio Carlos Panuzzi, para que o mesmo interceda junto ao governo federal no sentido de que as referidas entidades continuem isentas de cobrança da taxa patronal da Previdência Social, tendo em vista principalmente que referidas entidades pelo trabalho abnegado de seus voluntários prestam relevante serviço de atendimento à população para as quais voltam seus objetivos, crença excepcional, idosa, elétrica e hospitais. Ressalta-se que referidas entidades da verdade prestam serviço à nação, cuja responsabilidade é do Estado, o qual, pela sua ineficiência, precisa contar com essas entidades e seus voluntários para amenizar as angústias daqueles que, esperando o poder público, acabam encontrando na solidariedade de pessoas comuns e um amparo para as suas necessidades. Sala das Sessões, 17 de abril de 95, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura da moção de pesar da autoria do vereador José Paes de Camargo Neto. Senhor presidente, propomos a mesa termos regimentais seja constado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Pilão recentemente acontecido. O senhor Pilão, figura por demais popular de nossa cidade, aqui constituiu sua família e sempre teve participação nas coisas do nosso município. Propomos mais seja oficiado o senhor prefeito, sugerindo que seja colocado o nome do senhor Antônio Pilão em uma rua própria da municipalidade. Propomos mais se aprovada a presente moção, seja mesmo comunicada à família. Sala das Sessões, vereador José Ângelo Biajão, 17 de abril de 95, José Paes Camargo Neto, vereador. Encontra em discussão a referida moção. Encontra em votação. Vereadores que concordarem com o sentado, que concordarem com o Peço permissão para assinar. Passo as mãos, senhor secretário, mais uma moção de pesar de autoria do vereador João Batista Coelho. Senhor presidente, propomos a mesa termos regimentais seja constado em ato o voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Mantina Dama, recentemente acontecida. A senhora Mantina, filha de nossa cidade, membro de família tradicional, que constitui sua família,
e participou sempre das coisas da nossa cidade. Ela nos deixa um legado de amor ao próximo. O como mais seja oficiado do senhor prefeito municipal, com o qual seja o nome de Dona Martina dado a uma rua própria da municipalidade. Sala das sessões de 7 de abril de 95, João Batista Correia, vereador. Primeira moção se encontra em discussão. Se encontra em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, que discordarem têm o seu levantamento. Aprovado. Passo as mãos ao secretário para a leitura a moção de pêsames do querido vereador Nelson Oliveira. Na última semana, nossa cidade, com muito pesar, assistiu o passamento de 3 de seus antigos, ilustres e tradicionais moradores, causando grande consternação em nossa sociedade. Faleceram naquela semana os senhores Antônio Pilã, Mandina Guzan Ratame e Juventina Provazzi de Origuela. Todos os antigos moradores, membros de tradicionais famílias boituvenses que tiveram de uma forma ou de outra uma participação ativa na vida e na história da nossa cidade. Dessa forma, a fim de que fique perpetuado nos anais desta casa este infausto acontecimento, propomos a presente moção de pêsames, demonstrando dessa maneira os sentimentos do Poder Legislativo boituvense. Sendo a presente moção aprovada, dela deverá ser dado conhecimento aos familiares dos inesquecíveis boituvenses que, após uma convivência de muitos e muitos anos nesta terra, foram chamados por Deus, dando como cumpridas suas missões nesta vida. Sala das sessões de 7 de abril de 95, Nelson Origuela, vereador. Cumprindo a moção do pêsame, se encontra em discussão. Se encontra em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, que discordarem que se levantar. Aprovado a moção do pêsame. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura, ofício recebido da Modular Empreendimentos Imobiliários Limitado. Conforme a solicitação do ofício indica, pedimos pela presente fornecer as informações que ali nos são solicitadas com relação à implantação de redes elétricas, distribuição de água potável e iluminação, no loteamento implantado nesse município denominado Vale do Sol, pela ocupação do expor. Preliminarmente, temos a informar que essa imobiliária optou por uma questão de custos financeiros implantar a totalidade de cada rede pela ordem de crescentes de custo, ou seja, primeiramente a rede elétrica, que representar aproximadamente 70% do custo de todas as redes, em segundo lugar a rede de água e finalmente a iluminação. Tal omissão tem fundamentação pelo fato de que a época do início dos trabalhos, a inflação de preço no país batia os recordes conhecidos de todos e a solução encontrada foi de se aplicar todos os recursos programados inicialmente nas despesas de aquisição de materiais, mão de obra e taxas administrativas o mais rápido possível. Assim, quando a rede elétrica, temos a informar que já se encontra totalmente implantada, já é concessionária da Eletropolis, devidamente vistoriada pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal. Imediatamente após o término da rede elétrica, foi iniciada a implantação de rede de água potável, para que foi contratado técnico competente para elaborar o projeto ser executado, onde por questões técnicas se decidiu pela perfuração de poços artesianos como fonte de abastecimento. A presente data, os postos já se encontram perfurados, já foi construída a respectiva casa de bombas com todos os equipamentos necessários para captação e bombeamento, assim como instalados carros d'água que funcionarão como reservatórios com capacidade de 90 mil litros, segundo o resultado do projeto elaborado. Igualmente foi remetido carta de intenção de doação concessionária de água Sabesp da rede inteiramente pronta, ao mesmo tempo que já foram adquiridos todo o material de tubulação necessário para a distribuição. Quanto a esta rede, já foram executadas todas as obras que podem ser vistoriadas pela Sabesp após sua conclusão, e aguardamos respostas da carta de intenção para que a Sabesp acompanhe através de seus funcionários o ato da instalação da tubulação que, por ser enterrada, deverá ser conferido no ato de sua colocação. De qualquer forma, considerando tanto a questão de custo como o tempo necessário para a implantação da tubulação, temos como já executado 70% da totalidade dos serviços e custos desta rede de água, visto que após a decisão da Sabesp, calcula-se um prazo de mais de 20 dias para completar a instalação da tubulação. E como já sido esclarecido imediatamente após, será implantada a iluminação de todo o loteamento. Sendo que entendemos nos foi solicitado informar, colocamos a completa disposição dessa respeitável caso para quaisquer esclarecimentos que serem necessários, principalmente Modular Empreendimentos Imobiliários. É uma cópia desse ofício, por favor. Será oferecido. Mas, senhor, com referência à rede de esgoto, nada fala, nada diz aí no requerimento da Modular? Não, a rede de esgoto lá não vai ser implantada. Lá são fossas sépticas. Passo as mãos
do senhor secretário para a leitura do ofício 3595 da Secretaria Municipal da Saúde. Secretária Municipal, Dona Luísa Barbosa. Prezado senhor, vimos por meio desse informar de que recebemos as 3 moções de apoio formuladas pelos vereadores Antônio Carlos Nogueira, Nelson Toriguera e João Batista Correia. Senhor presidente, as referidas manifestações sinceramente me deixaram emocionado, ao mesmo tempo me incentivaram ainda mais a desempenhar a tão nobre tarefa que é de dar assistência à população de Boituva na área da saúde já iniciada anteriormente. Esclarecemos ainda que juntos poderemos atingir os objetivos traçados na área da saúde com maior desempenho, pois temos interesses comuns que é dar assistência à saúde com maior qualidade e resolutividade. Queremos também agradecer Vossa Senhoria, ao mesmo tempo pedir que transmita a todos os vereadores nossos sinceros agradecimentos e colocar em nosso serviço de disposição. Atenciosamente, Luísa Barbosa, secretária municipal de saúde, Boituva. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura do requerimento do vereador Nelson Toriguera. Senhor presidente, considerando a inviabilidade do projeto de lei de minha autoria que altera a denominação de via pública, embora a homenagem se justifique plenamente, requer a retirada do mesmo. Sala das sessões, 17 de abril de 95, Nelson Toriguera, vereador. Será retirado. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura com o abaixo-assinado, contendo várias assinaturas. Isso, senhor presidente da Câmara Municipal de Boituva, nós agora assinados, moradores da Travessa Bandeirantes, temos tomado conhecimento do projeto de lei que tramita por essa Casa de Leis, pelo qual se pretende alterar a denominação desta via pública. Vimos pelo presente manifestar a nossa não concordância com o referido projeto, que devido os encargos que tal mudança irá acarretar para cada morador, e principalmente os transtornos decorrentes da alteração de comunicação que terá que ser feita em todos os registros sobre o posto do nosso endereço. Boituva, 9 de abril de 95. Seguem 32 assinaturas. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura do projeto de lei 14/95, que dispõe sobre a alienação de bens com encargos da outra projeto. Boituva, 11 de abril de 95, senhor presidente, encaminhamos a Vossa Excelência e demais pares dessa Casa de Leis o projeto de lei 14/95 de 11 de abril de 95. Contando com a aprovação unânime do mesmo, apresentamos nosso projeto de levar a seguinte consideração. Personalmente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Projeto de lei 14/95 de 11 de abril dispõe sobre a alienação de bens móveis com encargos e da outra providência. Artigo 1º. Fica o executivo autorizado a alienar com encargos sistema de iluminação para os estados de futebol da Associação Atlética Boituvense, estabelecida na Rua Coronel General Mota 850, esporte público motorense, estabelecida na Rua Milton de Campos Roseno, 200, neste município. Artigo 2º. Fica definido como encargo a serem fixados em instrumento particular. A. Permitir a utilização dos estados de futebol pela municipalidade sempre que solicitado para a realização de eventos da área esportiva ou cultural. B. Permitir a utilização dos estados de futebol por outras agremiações esportivas devidamente constituídos por ocasião de torneios e campeonatos de futebol. C. Promover torneios e campeonatos do clube de forma que a comunidade tenha acesso à prática esportiva. D. Incentivar a prática esportiva dentro do município dentro dos palinhos de futebol. Parágrafo único. Os encargos de ordem fixados nesta lei vigorarão pelo prazo de 10 anos. Artigo 3º. O não cumprimento dos encargos previstos nesta lei acarretará a reversão do bem imóvel doado, não cabendo à municipalidade nenhum ressarcimento das agremiações esportivas. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei poderão, por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Quinta, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogar as posições do contrário. Prefeitura do município de Boituva, 11 de abril de 95, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Justificativa. Comendo o conhecimento dos órgãos vereadores, o município tem atualmente somente uma praça esportiva iluminada e com a iluminação das outras duas praças possibilitaremos a implementação das atividades esportivas no município. A constitucionalidade do presente projeto de lei é fundamentada conforme o artigo 61 da Constituição Federal, combinada com os artigos 8º, inciso 4º, artigo 78, inciso 3º, artigo 281, inciso 3º da Lei Orgânica do Município, artigo 17, inciso 2º, parágrafo 4º. A doação com encargo será licitada se o instrumento constar obrigatoriamente dos encargos, conforme seu cumprimento de causa de reversão sofrendo de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado na Lei 8.666, de 21 de junho de 93, atualizada pela Lei 8.883, de 8 de junho de 94. Não pode ser observadas as próprias causas de encargo justificado plenamente de interesse público. Pessoalmente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Veja o projeto e as comissões competentes.
Eu gostaria de ler o relatório da Comissão Especial de Acompanhamento. Câmara Municipal de Boituva, Comissão Especial de Acompanhamento, Ato Legislativo 1/95, relatório número 1. Fatos que antecederam a formação da Comissão Especial de Acompanhamento. Em 19 de março de 95, na página 8, o jornal Correio da Serra, da cidade de Botucatu, traz matéria com o título de médico monstro barbariza menino de 12 anos, onde transcreve declaração dos pais da menor nota CC da cidade de Cidrolândia, constando como autor dos fatos noticiados o médico vereador Dr. João Batista Neves Esticalves. A matéria, segundo o jornal, foi elaborada e remetida pelo correspondente de Cidrolândia, Camilo Leles Machado, anexo 1. Em 24 de março de 95, o jornal Cidade de Boituva publica na primeira página a matéria com o título Polícia investiga acusação de abuso sexual e extorsão, anexo 2. Em 26 de março de 95, na página 8, o jornal Correio da Serra publica a matéria de página inteira com os títulos Médico trama tentativa frustrada de extorsão, confusão foi generalizada em Boituva, a cidade está aturdida com tantas evidências, anexo 3. A formação da Comissão Especial de Acompanhamento. Baseadas em todas as notícias veiculadas até 30 de maio de 95, uma comissão de 3 vereadores, Valdivino Antônio Marcus, Antônio Carlos Nogueira e Vanderlei Franco, esteve nesta data na sequência em São Paulo, onde após detalhar e mostrar exemplares dos jornais acima mencionados, foram orientados a agir com prudência e cautela, tendo sido sugerida a criação de uma comissão especial de acompanhamento para manter o legislativo informado e poder acompanhar o andamento dos inquéritos, principalmente pelo fato de estar conhecido uma menor, que obrigaria inquérito sem segredo de justiça. Decidiu-se a mesa da Câmara para apresentar na sessão legislativa do dia 3 de abril de 95 requerimento solicitando a criação da comissão especial cujos membros seriam escolhidos por sorteio. Ressalta-se que tanto os vereadores Antônio Carlos Nogueira e Vanderlei Franco, procurados pelo padre Camilo Lourenço de Oliveira ainda na semana anterior à da sessão legislativa, segunda-feira, ao serem indagados individualmente sobre as providências que a Câmara iria tomar sobre o caso, informaram ao padre Camilo que a mesa da Câmara formaria uma comissão especial, procedimento esse que já estava consumado, tendo em vista os contatos mantidos com a maioria dos vereadores. Segundo o vereador Nogueira, o padre Camilo apoiou a decisão. Como havia sido informado ao padre Camilo, na segunda-feira o requerimento apresentado pela mesa da Câmara foi aprovado por unanimidade, tendo sido sorteados os vereadores Getúlio Ferraz da Silva, Dirley Gonçalves e Antônio Carlos Nogueira, os quais, pelo ato legislativo 1/95, estão autorizados a requerer cópias de documentos públicos e proceder a todas as diligências que fizerem necessárias que digam respeito ao objeto deste ato. Anexo 4. Notícias publicadas entre o dia 30 de março e 7 de abril. Em 31 de março de 95, o jornal Cidade de Boituva publica na primeira página a matéria acusados de extorsão são presos. Na mesma edição da página 2, o referido jornal informa com mais detalhes a matéria da primeira página, anexos 5 e 6. Em 1 de abril de 95, o jornal Índio publica na sua primeira página a matéria com o título Presos indiciados por extorsão no caso do médico vereador, anexo 7. Cópia do ato legislativo através do ofício foi enviado aos delegados de polícia de Boituva, Cidrolândia Seccional Legislativo e também ao padre Camilo, aos jornais de Boituva e ao jornal Correio da Serra de Botucatu. Em 7 de abril de 95, respondeu ao ofício enviado, o delegado de polícia de Boituva, Dr. José Aurélio Cardamone, coloca-se à disposição desta comissão para prestar informações necessárias à apuração dos fatos que envolvem o nome do vereador Dr. João Batista Neves Esticalves, anexo 8. Nessa mesma data, 7 de abril de 95, o jornal Cidade de Boituva publica na página 3 matéria com o título Caso do Dr. João, a Câmara começa a acompanhar, anexo 9. Em 8 de abril de 95, o jornal Folha de Boituva publica na íntegra o ato legislativo 1/95, tornando público o posicionamento desta Casa Legislativa através de ata da mesa e referendado pela totalidade dos seus vereadores, anexo 10. Comissão inicia o seu trabalho. Tendo sido comunicados às autoridades e órgãos da imprensa envolvidos neste caso, esta comissão iniciou efetivamente no dia 11 de abril o seu trabalho, anexo 11. Começando pelo início de tudo, estivemos na delegacia de Cidrolândia por volta das 12 horas para conversar com o Dr. Lourenço, delegado titular. Felizmente, o mesmo estava na seccional em Tatuí quando fomos informados de que o mesmo retornaria por volta das 13h30 horas. Como na sequência do nosso trabalho, o próximo passo é nos deslocarmos até Botucatu para mantermos contato com a redação do jornal Correio da Serra. Nos dirigimos até lá e na volta conversaremos com o Dr. Lourenço. Nos dirigimos até Botucatu em contato com o diretor responsável, Pedro Maianes, do Correio da Serra. Solicitamos ao mesmo fornecimento de exemplares dos jornais que tivessem noticiado o assunto. O mesmo nos forneceu exemplares já citados. Perguntado se teria mais algum documento que pudesse ser fornecido a esta comissão, o mesmo respondeu que não.
Ao folhearmos o exemplar do dia 26 de maio do Jornal Correio da Serra, tomamos conhecimento do editorial, sobre o qual julgamos oportuno relatar trecho do mesmo. Diz o editorial: ao publicar domingo passado a notícia de que um médico chamado João Batista Neves Picalcos havia cometido violência sexual contra uma menina de 12 anos na cidade de Cesarolândia, o Correio da Serra não esperava que a repercussão fosse tão grande. Na terça-feira, o médico esteve na redação do Correio da Serra, acompanhado de seu advogado, trazendo em mãos o documento que foi denominado por eles de direito de resposta. Ao analisar o teor do documento, a direção desse jornal entendeu que não se tratava de uma resposta, já que não negava a acusação de violência sexual, mas de uma denúncia de extorsão que teria sido cometida pelo correspondente do Correio da Serra em Cesarolândia, Camilo Leles Machado. Por uma questão de cautela, tal resposta não foi publicada, anexo 12. Em seguida, destinamos novamente a Delegacia de Polícia de Cesarolândia, onde lá já se encontrava o Dr. Lourenço, delegado titular. Tendo já recebido o ofício desta Casa Legislativa, o mesmo nos atendeu prontamente. Solicitamos ao mesmo informações quanto ao inquérito e fornecimento de cópias de documentos que encontram-se juntados ao referido inquérito. Quanto ao inquérito, o Dr. Lourenço nos informou que ainda não havia concluído o mesmo. Quanto ao fornecimento de documentos, o mesmo nos informou que, como se tratava de menor envolvido, o inquérito segue em segredo de justiça. Ressaltamos, no entanto, a necessidade que temos de tomar conhecimento de todos os documentos para podermos acompanhar o andamento do inquérito. Nos comprometemos, inclusive, a utilizar os referidos documentos sob responsabilidade desta comissão. Diante dos argumentos do Dr. Lourenço e dos nossos, protocolamos sob o número 78/95, folha 36, requerimento solicitando seja autorizada e fornecida a cópia do inquérito de comissão que investiga a denúncia de abuso sexual envolvendo o Dr. João Batista Neves Picalcos, vereador desta Casa Legislativa, salientando que referidos documentos serão utilizados sob a responsabilidade desta comissão do Poder Legislativo de Boituva, anexo 13. Tendo conversado com o Dr. José Aurélio Cardamani, e o mesmo informado que o inquérito policial que traz no caso da extorsão já tem sido pelo menos relatado e encaminhado ao Foro Distrital de Boituva, nos dirigimos até aquele local e, em conversa com o Sr. Valmir, diretor do mesmo, fomos informados que o referido inquérito estava em poder da digna promotora pública para sua manifestação, o que impossibilitaria no momento o nosso desejo de ter acesso ao mesmo. Diante desse fato, orientado pelo Sr. Valmir, protocolamos sobre o número 2090, às 16h35, o requerimento interessado da excelentíssima doutora juíza da Vara Distrital de Boituva nos seguintes termos. Requeremos de Vossa Excelência de autorizar o fornecimento de cópia do inquérito 50/95 extorsão, o qual tem como nos envolvido o Dr. João Batista Neves Picalcos, no nome desta Câmara. Requeremos ainda seja juntado ao referido inquérito presente requerimento, bem como seu anexo, e que seja permitido o acompanhamento do mesmo junto a esse juiz, anexo 14. Tivemos também no Jornal Cidade de Boituva, onde solicitamos da sua direção fornecimento, caso houvesse, de qualquer documento para conhecimento desta comissão. Fomos informados que todas as informações haviam sido divulgadas nas edições de poder da comissão. O editorial do Jornal Correio da Serra de Botucatu, edição de 26 de março, onde um de seus trechos já citados textualmente. Na terça-feira, o médico esteve na redação do Correio da Serra, acompanhado de seu advogado, trazendo em mão o documento que foi denominado por eles de direito de resposta. Ao analisar o teor do documento, a direção desse jornal entendeu que não se tratava de uma resposta, já que não negava a acusação de violência sexual, mas de uma denúncia de extorsão que teria sido cometida. Por uma questão de cautela, tal direito de resposta não foi publicado. Baseado nesse editorial, encaminhamos o ofício do Dr. João Batista Neves Picalcos, solicitando o próprio direito de resposta não publicado pelo referido jornal para conhecimento dessa comissão. O mesmo ofício manifestamos no sentido de que essa comissão assinar documentos ou declarações do Dr. João que sejam julgados pelo menos e que a comissão deva tomar conhecimento, anexo 15. Essa comissão especial de acompanhamento aguarda a liberação dos documentos solicitados junto à Delegacia de Polícia de Cesarolândia, do Foro Distrital de Boituva e do próprio Dr. João Batista Neves Picalcos, para que possa dar andamento aos seus trabalhos. Boituva SCP, 17 de abril de 95, Getúlio Ferraz da Silva, presidente da comissão, Dr. Carlos Nogueira Melo, Guilherme Gonçalves Melo. Queria passar as mãos ao senhor presidente, a cópia desse relatório. Gostaria de acrescentar mais duas informações, e depois de ter sido já concluído esse relatório, nós tivemos conhecimento, que passarão a fazer parte do próximo relatório. Com relação à resposta do ofício da Delegacia de Cesarolândia, nós recebemos o ofício número 103/95, Cesarolândia, 17 de abril de 95, ilustríssimo senhor Antônio Carlos Nogueira, vereador da Câmara Municipal de Boituva. Em atenção ao ofício datado em 11 de abril de 95, através do qual a Câmara Municipal de Boituva solicita cópias do procedimento instaurado contra o Dr. João Batista Neves Picalcos, tenho informado a Vossa Senhoria
que no momento não será possível fornecer referidas cópias, haja vista ser imprescindível assegurar o sigilo necessário à elucidação dos fatos, que ainda ensejam a realização de outras diligências para melhor esclarecimento. Sem mais para o momento, renovo Vossa Senhoria, protege, estima e consideração, Dr. Lourenço Talamonte Neto, delegado de polícia. Com relação ao ofício, ao requerimento protocolado no Fórum Distrital de Boituva, segundo informações do Sr. Valmir, diretor do Fórum, a senhora juíza encaminhou o requerimento desta comissão à senhora promotora para a sua manifestação. Era isso que tínhamos no conversa. Vereador, relatório ficado da comissão, senhores vereadores, onde será juntado até mais para... O senhor viu aí, diz o delegado que nós da Câmara não devemos ter acesso a esse processo, o tribunal, Não, o delegado informa que no momento não será possível fornecer referidas cópias, haja vista ser imprescindível assegurar o sigilo necessário à elucidação dos fatos. Ele quer dizer aqui, na verdade, como ele ainda não concluiu o inquérito, ele não tem condição de fornecer nenhuma cópia dos documentos que já se encontram no inquérito, até que ele faça a conclusão do inquérito. Passo a ação, senhor secretário, ofício, requerimento recebido da professora Edna Maria Paula Lima. Por isso, o senhor Valdemiro Dona Marjudo, ministro ao presidente da Câmara nesta. Edna Maria Paula Leite Conceição, abaixo assinada, RG 53852217, residente domiciliado da Rua Expedicionária Souza Filho, 845 desta cidade, requer a Vossa Excelência autorização para fazer uso da tribuna desta Câmara, na hora para a palavra livre, para falar sobre limpeza e iluminação da referida rua. Temos em que pede referimento, professora Edna Maria Paula Leite, RG 53852217. Como nós estamos já, chegamos ao momento da palavra livre, convido a professora Edna Maria que adentre a plenária. Primeiramente, queria agradecer ao vereador Eduardo pela moção de apoio pela nossa aposentadoria. Não é uma aposentadoria especial, é uma aposentadoria ganha com muito sacrifício através do tempo. Muito obrigada, é isso mesmo. Em segundo, eu quero falar da rua, onde eu moro há um ano, que é a Rua Expedicionária Souza Filho, que fica na frente da Praça da Vida. Então, essa rua tem assim na esquina a rua Laura e eu jogo lixo, tanto de banheiro como de cozinha, e tem 2 cavalos que ficam nesse loteamento. Então eles passam no loteamento, a hora que tem sol, eles vêm para expedicionar e ficam na calçada onde eles tem sol. Então você tem que tocar o cavalo no loteamento. Tem a calçada, que é expedicionar e Jardim Nova Boituva, e a Praça da Bíblia tem iluminação, mas é uma escuridão total, porque os meninos quebram as lâmpadas, não há um cheiro muito de iluminação.
Secretaria de Agricultura a sugestão de que houvesse um trabalho a nível de Estado, no sentido de que a União repassasse aos municípios uma parcela do imposto territorial, justificando naquele trabalho nosso de que é o município que cuida das estradas rurais. Então o município cuida das estradas rurais e os impostos territoriais rurais passam para a federação. E o Antônio Cabreiro, secretário da Agricultura, vem novamente tratar desse assunto, e eu acho que todas as câmaras do nosso estado devem dar o maior apoio ao secretário. Se nós fizéssemos simplesmente uma moção, eu acho que ela não teria a importância devida, senhor presidente. Eu quero sugerir aqui que, através da nossa secretaria, nós entrássemos em contato com o secretário da Agricultura e perguntássemos a ele o que realmente nós poderíamos fazer para dar maior força a esta iniciativa de sua parte. Eu gostaria de participar, inclusive, do trabalho para que essa emenda proposta pela Secretaria do Estado de São Paulo seja analisada com muito carinho pelos deputados federais na hora em que se processar as mudanças na nossa Constituição. Portanto, senhor presidente, é uma sugestão que eu coloco aqui, para que a gente entre em contato com a Secretaria e veja o que pode ser feito, porque eu acho isso aqui de uma importância extraordinária para o nosso município. Eu queria também me solidarizar com o vereador Nelson Miguel. Inclusive, antes da sessão, nós havíamos conversado, eu e o vereador Getúlio, para que na próxima sessão nós fizéssemos uma moção, alguma coisa para manifestar realmente a participação da nossa Câmara nessa emenda. Então, eu sei mesmo que também o vereador Getúlio, nós também gostaríamos de fazer parte dessa comissão de trabalho. Daremos juntamente com todos os outros companheiros qual será a melhor maneira de fazer. Mais alguns companheiros desejam poder usar a palavra? Só um detalhezinho, se eu permite, antes que termine, uma frase aqui muito importante para nós. Diz o secretário que tal procedimento permitiria o seu aperfeiçoamento pela Câmara Municipal, competindo-lhe ainda o seu acompanhamento e fiscalização. Seria a oportunidade que a Câmara poderia destinar os recursos daquele imposto. Mais um motivo. Exatamente. Mais alguns senhores? Declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos os senhores presentes, que Deus nos ilumine. Até a próxima.